que eu quero ler para vocês agora está em Atos capítulo 1 e o versículo 7, diz assim: Jesus falando a seus discípulos, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém, queridos? Atos capítulo 1 e o versículo de número 7, amém? Bom, meus amados, esta semana, como o filho de muitos irmãos, filhos de muitos irmãos que estão aí me vendo, estão assistindo aula por live, né? Ou seja, os colégios estão fazendo as transmissões através de live, porque ainda não tem o culto presencial, não tem a aula presencial. Então, nesse contexto, esses dias eu estava passando e eu vi a professora da minha filha menor, de 7 anos, falando sobre tempo, falando sobre o tempo. E aí falando a origem dos relógios, achei bem interessante o assunto, né? Eu sou uma pessoa muito atenciosa para a história, eu gosto de ouvir história, eu gosto de ler história. E eu vi falando sobre a criação, né, do relógio, quem criou, quais são os relógios. Achei interessante um relógio que era feito à base de vela, que ele tinha uma espécie de despertador interessante. Ele colocava um pregozinho e em cima de um prato, aquela vela ficava queimando. E na hora que queimava até o ponto daquele prego, o prego soltava e caía no prato, dava a marcação de hora, como se fosse um despertador, né? Achei interessante porque tem os relógios do sol, né, de marcação solar, tem da água. Achei muito interessante a ampulheta, né, questão que é feita de 1 em 1 hora. Achei muito assim, um assunto bem interessante. Bom, e quando eu comecei a ver aquilo, eu comecei a despertar dentro de mim um pensamento, dizer, poxa, se há uns 6 meses atrás Deus me tivesse falado tudo que eu estaria passando agora, qual seria a minha reação e a minha posição lá? Quais seriam as minhas atitudes se eu soubesse de tudo, né, do que vai acontecer aí para frente, né, da minha vida, da vida das pessoas que nós conhecemos? Com certeza nós mudaríamos um monte de decisões que estamos tomando hoje. Com certeza nós alteraríamos o rumo de muitas coisas que nós estamos tomando agora, estamos decidindo hoje, sabendo que lá na frente aquilo não ia dar certo. E talvez muitos de nós, principalmente o que é cristão, que ora bastante, tem falado uma coisa muito para Deus esses dias: Deus, o Senhor está demorando. O Senhor está demorando muito. A gente já fez oração, a gente já fez um clamor, já fizemos jejum, o negócio está pegando. Quando é o tempo de Deus? Essa é a mensagem para vocês nesta manhã. Quando é o tempo de Deus? Qual é o tempo de Deus para nós? E o interessante é que eu não tinha combinado nada com a pastora, ela começou a falar sobre o tempo de Deus. Por que Deus está se atrasando? Ou melhor, por que nós achamos que Deus está sempre se atrasando? Porque a gente acha que Deus tem que fazer tudo no nosso tempo, diante das nossas necessidades. Sabe, eu começo a pensar que aqueles discípulos, quando vieram essa pergunta, se nós estivéssemos lá, nós faríamos também para Jesus a mesma coisa. Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar as igrejas, a sociedade, o tempo normal que nós tínhamos antes? Quando é que vamos voltar à normalidade? Quando vamos voltar a ter a convivência, sem estar na igreja todo mundo sentado de máscara, nem tampouco alguns irmãos por restrição de idade, por questão de situações de saúde, não podem estar aqui conosco, estão em casa e queriam estar aqui conosco. Quantos estão, como eu falei com um membro da nossa igreja que disse que já tem 4 meses que não pisa o pé na rua. Sabe, é algo assim, sabe, que para muitos esse tempo de espera faz a gente lembrar: Senhor, quando é que o Senhor vai agir? E os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus: Senhor, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Para quem não sabe, naquele momento, Israel era dominado, né, a região da Palestina, a região de toda a Judéia e Galiléia era dominada por Roma. O Império Romano dominava com mãos de ferro sobre a nação israelita. Não só Israel, mas muitas outras nações eram dominadas por Roma naquele momento. E os discípulos quiseram, Jesus já subindo ao céu, Jesus já glorificado, ele pergunta: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o nosso reino? Quando é que nós vamos ser nação novamente? Quando nós vamos ter independência? Quando nós não vamos ficar sendo dominados, escravizados por um povo? E aí Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Que coisa interessante. Aí você, mas pastor, por que Jesus respondeu isso? Sabe, claro, é evidente que nós olhamos o texto e já verificamos que Deus não quer que a gente viva ansioso.
que a gente não vive pensando naquele dia e naquele momento. Até porque a resposta que Jesus fosse dar para os discípulos daquele ano, mais ou menos o ano 33 ou 34 depois de Cristo, né, que foi na ascensão de Jesus, lá no finalzinho já viveu 33 anos, e o tempo é cronometrado por ele, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus ia dizer, olha, quando tiver em 1948, a nação de Israel vai se tornar independente. Até lá, vocês vão ser massacrados, vocês vão ser perseguidos na Alemanha, vão ser perseguidos na Itália, vão ser trucidados no Japão, vocês vão morrer na Polônia, vocês vão peregrinar por todo o mundo, ninguém vai querer vocês, até em 1947, quando tiver uma reunião da ONU, que vai ser uma coisa que ainda vai ser criada. Imagine Jesus dizer tudo isso para os discípulos. Eu estou falando a vocês que somente em 1947, que a ONU promulgou de que aquela faixa de terra ali da Cisjordânia, região ali de Israel, da Palestina, teria uma nação judaica. Só em 1948 que isso começou a se tornar realidade. E mesmo assim houve levantes dos países árabes, de guerras, de destruição, de morte. Após isso, muitos e muitos incidentes por causa desta promessa que Deus estava cumprindo na nação de Israel. Mas imagine se Jesus fosse falar tudo isso para aquela geração que não viria e não estaria nesse momento. Sabe, muitas vezes nós queremos saber de tantas coisas, né? Queremos conhecer o tempo, queremos saber, Deus, quando é que o Senhor vai fazer isso? A gente está aqui passando a maior dificuldade, eu estou aqui passando a maior luta. Quando o Senhor estará respondendo a minha oração? Quando o Senhor estará atentando para o meu chamado? Eu já estou perdendo as forças, eu já estou perdendo o ânimo, eu já não sei mais o que acreditar. Já fizemos a oração, já tivemos fazendo campanhas, já tivemos fazendo, pensamento, de fé naquilo que cremos. E por que não está acontecendo? A Bíblia diz, Jesus respondeu, não vos pertence saber tempos e estações. Estação está falando justamente de mudanças, né? Tem inverno, tem verão. Olha, amanhã vai fazer frio. Veja a previsão de tempo, como ela tem um furo, né? Como se pode dizer, ela tem uma brecha para que não aconteça exatamente daquela forma. Por quê? Previsão. Os ventos mudam de repente, e aquilo que era previsto, uma chuva não cai, a chuva era muito forte, cai mais fraca, a chuva que era mais fraca cai mais forte, cai naquele lugar que não estava previsto. Existem algumas imprevisibilidades do tempo. Então imagine se Deus estivesse nos dizendo tudo o que iremos passar, quais dias iremos sofrer. Será que aquele dia não criaria uma expectativa em nós? E criaria de fato, porque imagine você saber o dia que você vai morrer. Imagine você chegar até aquele dia, até chegar o dia que alguém que você ama morre, ou talvez tenha alguma enfermidade. Como você agiria? Como seria a sua noite, você tendo a expectativa daquele dia? A gente não viveria, a gente não teria paz, porque nós ficaremos sempre na expectativa daqueles dias que nos foram revelados. Sem contar que nós mudaríamos a nossa maneira de viver só em saber que aquele fato aconteceria naquele dia. É ou não é? Imagine você sabendo que alguém que você ama muito vai morrer no dia 14 de outubro. Você com certeza faria de tudo para agradar essa pessoa, estaria próximo dessa pessoa, então mudaria a sua postura em relação a ela. Porque você está sabendo de um fato. Quando Deus quer que a gente faça isso, independente dos fatos, independente das estações. Amém ou não? Então o que eu posso aprender sobre o tempo de Deus? Primeiro, Ele não tem o tempo como eu tenho. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 13 diz lá, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Amém? Repete aí para você, colocar isso na sua memória, colocar na sua mente. O tempo de Deus é diferente do meu tempo. Então nada vai acontecer na hora que eu quero, mas sim na hora que Ele quer. Porque nós somos finitos, você é finito, eu sou finito aqui embaixo. Nós temos uma coisa que Deus não tem. Deus não tem data de nascimento, Deus não tem tempo de maturidade, e Deus não tem tempo de velhice nem falecimento. Deus é eterno. A gente entender a mente de Deus é algo extraordinário. Como é que eu vou entender alguém que nunca começou, que nunca iniciou,
que nunca teve um início. Se perguntaram para você qual o dia que você nasceu, você diz, foi dia tal. Qual foi o dia que eu nasci? Foi no dia tal. Você tem a data, você tem fotos, você tem uma certidão de nascimento. Deus não tem nada disso. Como nós podemos comparar a mente de algo, de um Deus tão poderoso como o nosso Deus, que não tem início? Até para nós compreendermos isso, meus amados, é difícil. Como é que eu vou entender algo que nunca teve início? Que nunca teve. Quem criou Deus? Quem criou o que a gente chama de Deus? Deus está envelhecendo? Deus está chegando numa idade muito mais madura? Tem alguns irmãos que podem pensar nisso. Deus no Antigo Testamento era um Deus mais brabo, era um Deus mais jovem. Hoje é um Deus avô, é aquele Deus mais tranquilo, é aquele Deus que aceita a gente fazer algumas birras, porque nós estamos no tempo da graça. E não é verdade, Deus não muda. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então eu tenho que entender, irmãos, que Deus tem um tempo certo para tudo. E que aquele sofrimento, aquela provação que eu passo, que parece que está demorando tanto tempo, para Deus é um tempo muito pequeno. O apóstolo Pedro, na lucidez do Espírito, ele falou algo muito importante que eu quero trazer para vocês. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para que vocês não esqueçam. Olha o que ele falou para os discípulos, para os judeus daquela época. E o que nós podemos aprender com esse texto. Olha o que a Bíblia diz. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ou seja, no coração de Jesus, quando ele estava falando para os discípulos lá subindo já ao céu, a ascensão dele ao céu, ele estava praticamente dizendo assim, olha, daqui a 1 dia e meio, no máximo 2 dias, que vai ser lá no século 20, vocês vão ter, a aprovação do Estado de Israel. Para mim, para você, esperar 2000 anos é muito. Nós não chegamos a esse limite de tempo aqui embaixo, como seres humanos. Mas a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Você sabe que imagina essa proporcionalidade? E o que a Bíblia está falando aqui é: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como se fosse, não é que seja exatamente 1000 anos, é como se fosse 1000 anos, ou seja, algo assim muito, mas muito maior do que o nosso tempo. Eu anotei aqui uma coisa interessante. Existem 2 palavras gregas para o nome tempo, para a palavra tempo, é a cronos e a kairos. Cronos, eles usavam a palavra cronos para tempo sequencial, ou seja, a medição quantitativa. É o que nós fazemos, nós medimos os dias, horas e minutos. Já o outro tempo, chamado kairos, é um tempo indeterminado, mas era um tempo de medição qualitativa, ou seja, o cronos era os dias que vai ser correndo. Vamos imaginar isso. O cronos é como se fosse o dia corrido. Já o tempo kairos é um tempo indeterminado, mas era um tempo perfeito, era algo perfeito, era a coisa certa na hora certa. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Eclesiastes 8:6. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Se você não tem, abra o seu smartphone, tem uma Bíblia aí. 8:6 de Eclesiastes, para vocês verem que o tempo do agir de Deus, quando Deus está agindo, parece que aos nossos olhos ele está atrasado quando nós comparamos ao nosso tempo. Quando nós fazemos uma associação com o nosso sofrimento, com a nossa dificuldade. Olha o que a Bíblia diz: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. O que a Bíblia está dizendo? Olha, existe uma forma certa e um tempo certo para acontecer as coisas de Deus, mas o peso do homem, o sofrimento dele pesa. Ou seja, para quem está sofrendo, esperar 1 minuto é muito. É ou não é? É ou não é, queridos? Amém ou não? Nós já estamos voltando ao culto presencial. Estou falando com vocês aqui, estou falando com o povo de casa não, tá? Pode responder à vontade. Não ficar acanhado porque está com uma máscara não, tá? Pode responder. Então, o que acontece? Eu acredito que para quem está sentindo dor, você está sentindo uma dor ali de cabeça, 5 minutos para esperar um remédio fazer efeito é muito tempo. Nossa! O Doflex mesmo demora 30 minutos para poder, no mínimo, agir sobre a dor de cabeça. Quem está com dor de cabeça, 30 minutos é uma eternidade. Quem está com a cabeça latejando lá, você toma um e fica com vontade de tomar outro. Fica ou não fica? E tem gente que ainda toma.
Ah, meu Deus, esse remédio está fazendo efeito, não vou tomar um outro remédio, uma outra fórmula. Aí toma um Advil por cima, aí toma um outro, um Buscopan. Vai tomando o que pode, porque o que não pode é você ficar com a dor. E isso a gente sabe que tem muitos cristãos que começam assim. Tem uma dorzinha na perna, toma um remédio. Não passou no tempo dele, ele começa a tomar outro remédio, ele começa a agir, ele começa... Porque incomoda. Imagine só uma pessoa desempregada, uma pessoa doente, uma pessoa com sofrimento no casamento. Ela quer acelerar aquele processo dói, aquele processo machuca. Sabe, irmãos, eu quando estou pregando, eu tenho que ser sensível, porque eu também sou ser humano, eu também sofro, eu também sinto dor. Quem passou uma noite em claro aqui sabe o que eu estou falando. Você não vê a hora de você dormir, ou aquele dia passar, aquela noite passar. Existem momentos nas nossas vidas, se nós pudéssemos pegar um controle remoto, e um dia eu vi um filme sobre isso, e pudéssemos acelerar, eu quero chegar aqui até o próximo tempo bom na minha vida. Eu quero pular esse sofrimento todo, eu quero esquecer esse tempo de coronavírus, eu quero esquecer esse tempo de quarentena, eu quero acelerar a morte dessa pessoa tão querida, eu quero acelerar, eu quero chegar lá na frente. A Bíblia diz que há uma hora certa e uma maneira certa de agir em cada situação. O tempo nosso é um tempo quantitativo, é o cronos, ou seja, é um tempo que não para. É o chamado dias úteis e dias que não são úteis, é ou não é? É o chamado dias corrido. Nós contamos horas, dias, meses, corridos, a gente não para poder, vamos calcular somente as horas de qualidade. Vamos somente fazer o cálculo, ou mensurar apenas aquelas horas que fomos produtivos. Não, a gente vive tudo. Mas Deus não, Deus só vem no tempo certo, é no tempo kairos, é no tempo qualitativo, é no tempo perfeito. Amém ou não? Deus não está atrasado, é nós que estamos ansiosos porque estamos sofrendo, e é evidente, eu não estou sendo aqui dizendo, fechando os olhos para a realidade humana, que quando estamos sofrendo queremos soluções rápidas. Por isso que os remédios mais procurados são aqueles que prometem rapidez. Tome esse aqui, em 5 minutos você está bom. Tome esse aqui que rapidinho faz efeito. Você pode observar que os remédios, cada dia mais, estão se tornando mais celery, ou seja, estão sendo acionados de dispositivo. Antes eram aqueles comprimidos enormes, agora são em cápsulas gelatinosas, justamente para ser o mais rápido possível, para que nós possamos ter a resposta daquele medicamento o mais rápido que ele possa dar. A mesma coisa em relação ao currículo. Nós queremos lançar o currículo hoje, queremos ser entrevistado hoje, queremos começar hoje, ganhar o salário hoje, porque a nossa necessidade é para hoje. Amém ou não? Ninguém quer começar um trabalho para começar a ganhar daqui a 30 dias. Se pudesse, a gente... Que coisa bonita, né, Rita? A gente chegar no trabalho e dizer, olha, você está sendo contratado, mas já estamos pagando o seu salário hoje. Você diz, rapaz, nem trabalhei e já estou ganhando. Que coisa maravilhosa. Você está até sorrindo, fica com vontade de chegar no culto para contar o testemunho do que você está passando. Por quê? A nossa necessidade, as contas que estão em casas, elas não querem esperar 30 dias. Elas não podem esperar 30 dias. Para você que está querendo acelerar algum processo, Deus está mandando um recado para você nesta manhã. O tempo é dele. A maneira é dele. E no tempo formoso vai acontecer. Pastor, o tempo formoso atinge em que momento? No tempo que ele olha ao seu coração e vê que tudo que você tinha que aprender durante aquele processo, você já tem aprendido. Enquanto nós não aprendermos, nós ficamos nos processos de Deus. Aí eu quero que vocês anotem 3 coisas, para nós finalizarmos essa ministração nesta manhã. 3 coisas sobre o tempo de Deus que nós precisamos aprender. Primeiro, ele nunca se atrasa. Vamos repetir? Deus nunca se atrasa. Nunca. Está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Deus demora? Não, ele não demora. Você acha que ele está demorando? Quem está demorando é você de se arrepender. Quem está demorando sou eu de entender o que Deus está querendo me ensinar com aquele processo. O problema é esse aqui. Pedro escreveu assim, olha, vocês estão julgando que Deus está demorando? Ele está falando isso aqui, pastor. Você está julgando que Deus está demorando? Não é não. Ele é longâmino, ele está esperando por vocês. Olha, a Bíblia diz, ele é longâmino com vocês. Ou seja, ele está paciente com vocês. Porque ele não quer que você
pereça, Ele não quer que você morra, Ele não quer que você se afaste dEle, Ele não quer que você se esfrie. Por quê? Porque Ele está esperando arrependimento, Ele está esperando reflexão. Quando eu estou sofrendo, eu fico querendo resolver o problema logo, quando Deus está querendo que eu entenda porque eu estou passando por aquilo. E muitas vezes eu estou passando por aquilo por escolha, porque eu escolhi aquele caminho, porque eu escolhi aquela maneira, porque eu esqueci do Senhor nos tempos bons, porque eu tenho uma mania de esquecer Deus quando a corda está frouxa, quando o cinto está frouxo, quando a situação não parece amarga. E eu tenho que começar a entender os processos de Deus, e cada um aqui tem o seu. Ninguém pode viver a vida do outro, amém ou não? Ninguém pode dizer assim: pastor, eu estou aqui, eu vou tirar um pouco desse seu pensamento. Não, esse pensamento é meu, Deus vai ter que cuidar comigo, Deus vai ter que tratar comigo, é um tratamento individual. Deus trabalha em certos momentos, em certas palavras, no coletivo, no atacado, mas tem coisas que Deus trabalha no varejo. Ou seja, eu te chamo pelo teu nome. Ah, mas por que o irmão tal pode fazer e eu não? Porque você não é o irmão tal, você é você. Ah, mas aquela pessoa, ela faz tanta coisa errada e a vida dela dá certo. Eu só pisei um pouquinho fora da linha, o pau quebra em cima de mim. Porque você é filha, porque você é filho. Deus não te trata como os outros, Deus te trata especial. Deus te chama pelo teu nome, aleluias. Dê glória a Deus, porque Deus te conhece pelo teu nome. Eu posso esquecer o teu nome, eu posso esquecer você, eu posso até nem saber quem está assistindo a gente agora, mas uma coisa eu sei: Deus te conhece pelo teu nome, e Ele sabe a forma e a maneira de nos tratarmos, e cada um tem um tratamento individual. Não vai achar que o seu é melhor ou pior do que os outros. O seu tratamento, a Bíblia diz que Deus não nos prova além do que podemos suportar. Deus sabe, como um pai, um bom pai, quais são os nossos limites. Ele sabe o nosso limite. Ele não vai lhe provar além do que você pode suportar. Tenha certeza disso. Se você acredita em Deus, você não nasceu para morrer na prova, você nasceu para vencer. Nós fomos condicionados por Deus. Deus fez o homem para reinar na terra. Deus fez o cristão para reinar nos céus. Deus te fez para isso, sabe? Eu te constituí, eu constituí vocês reino e sacerdotes. Ou seja, Deus espera de mim mais do que eu estou dando. Só que eu espero de Deus muito mais do que eu estou pedindo, e eu quero que Ele faça mais. Só que Deus, Ele não se atrasa, Deus não vai acelerar o processo, Deus não vai fazer me desculpe a palavra, mas Deus não vai fazer um supletivo da tua fé. Deus não vai fazer um supletivo da sua fé. Eu sei que muitos irmãos podem ter recorrido ao supletivo para poder acelerar o processo do aprendizado por uma necessidade, mas tenha certeza absoluta que acelerar um processo nunca é bom. Trazer maturidade para alguém, uma consagração. Pastor, eu quero ser consagrado. Muitas vezes, irmãos, o problema não é ser consagrado, o problema é se você tem capacidade de ser cobrado. E muitas pessoas não têm estrutura ainda para receber, sabe, palavras duras, não tem ainda estrutura para receber palavras de condenação, ingratidão. Então você ainda precisa maturar isso, para que no momento que as pessoas façam isso com você, isso não te atinja, não destrua a tua fé, não tire teu ânimo. Porque tem muitas pessoas que são aceleradas no processo. Eu não sei se vocês conhecem aqui, mas quando você tem uma banana ou alguma fruta que você quer acelerar o processo, o pessoal bota um produto químico chamado carbureto, e aquilo acelera a fruta amadurece o mais rápido possível. E você percebe porque ela está toda amarela, no caso a banana, mas o talinho está verde ainda. Você vê que foi tirada verde ainda, foi tirada antes do tempo. Não é uma fruta que amadureceu naturalmente. O cristão tem que esperar o tempo de Deus, o tempo da bênção, amém ou não? Eu já preguei sobre isso, diga assim comigo. Eu quero que vocês repitam, porque a repetição é a alma da retórica. Quem repete não esquece. Diga assim: Deus não está preparando a bênção, Deus está me preparando para a bênção. Deus está preparando você para a bênção, para que você não estrague, para que você não quebre, para que você não perca, para que você não desperdice o que Deus vai te dar, para que você saiba utilizar bem. Imagina eu chegar para minha filha agora, que tem 7 anos, e dizer assim: filha, eu comprei um carro para você. Ela vai ficar super feliz, vai bater o carro e talvez morrer, talvez machucar, quebrar o carro todo, porque ela não tem ainda a maturidade para andar com esse carro. Deus não te deu o que você está pedindo, porque você ainda não tem a maturidade. Espera, Deus vai te dar no tempo certo. Mas pastor, eu queria um cargo de gerente. Como? Se você não tem capacidade intelectual, você tem que estudar para isso, você tem que buscar isso. Deus não dá além das suas forças, amém ou não?
Primeira coisa, Deus não se atrasa. Segunda coisa, Deus não mente. Deus nunca mente. Lá em Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não mente. Ah, pastor, mas levantou uma profeta, disse que Deus vai me trazer isso, trazer aquilo. Será que foi Deus? Ah, mas eu tive um sonho, no sonho eu vi um carro. Chegou um irmão para mim e disse, eu me lembro de uma vez um profeta chegou para um irmão da nossa igreja e disse, olha, Deus vai lhe dar um trempa. Na verdade a palavra certa era tempra. Lembra daquele carro, tempra? E Deus falou até que era trempa. E aí, até hoje esse irmão está esperando esse trempa. O trempa já saiu atrás da linha. Vocês estão rindo? Porque não foi vocês que receberam essa profetada. Então tem muitas pessoas que acreditam piamente em promessas humanas. Eu me lembro de um irmão que chegou para mim e disse, pastor, eu já fui para tanto culto de oração, que já me deram tanta chave, que eu estou com um monte de chave lá em casa, eu estou com um bolo de chave, que eu não sei nem que porta eu abro com que chave. Tem pessoas que recebem tanta promessa, Deus vai te colocar por cabeça, Deus vai fazer isso, Deus vai te dar um grande ministério. Como, queridos? Foi Deus que falou isso para você mesmo? Porque, olha, tem muitas pessoas segurando em promessas humanas, mas Deus não mente, aleluia! Deus não mente, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu a Abraão, Abraão, eu vou te dar uma grande nação, vai sair do teu lombo, e olha, essa nação nunca vai ser apagada, eu tenho uma promessa com você. Olha, irmãos, se você pegar a história do povo judeu, você vai ver a quantidade de países que por razão desconhecida começam a perseguir os judeus. Não foi só Hitler não. Hitler foi o pior de todos, mas teve muitos imperadores, que quando começava a matança, começava sempre pelos judeus, e sem razão alguma, pelo menos aparente. E aí você percebe que a extinção de muitos povos, que aconteceu aí, desde das idades antigas até hoje, povos que deixaram de existir, que não tem mais vestígio desses povos, a gente não sabe se é verdade ou não, a gente não sabe se os deuses deles eram verdadeiros ou não, porque eles não existem, mas Israel está lá. A promessa de Deus está lá. No meio de várias nações que odeiam eles, que querem riscar eles do mapa, eles estão lá. E por eles estar lá, nós temos isso aqui agora. Porque a Bíblia chegou através deles. A palavra de Deus chegou através dele. O nosso Jesus nasceu lá. Vocês estão entendendo? Porque foi tão importante a promessa que Deus deu a Abraão, porque se nós olhássemos para trás agora e víssemos a nação de Israel acabada, nós diríamos, Deus mentiu, Deus disse que ia preservar essa nação, Deus disse que era um povo dele. Cadê o povo dele? Se o povo de Israel, que era povo de Deus, acabou, imagina o povo de Deus hoje, que é a igreja, que somos nós. Também vamos acabar, vão ser destruídos, o diabo vai acabar com as igrejas, o mundo vai acabar com a igreja. Não, a Bíblia diz, Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus não mente, Ele não mente, amém? E o terceiro e último ponto, Ele não é limitado. Primeiro, Ele não se atrasa. Segundo, Ele não mente. E terceiro, Ele não é limitado, ou seja, não tem limites, não é como eu e você que tem início, meio e fim. A Bíblia diz que nós temos tanta limitação que até os nossos pensamentos não serão iguais aos pensamentos de Deus. Está lá em Isaías capítulo 55, versículos de 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu estou pensando ali, Deus está pensando lá na frente, Ele sabe de todas as coisas. Deus está vendo como vai ser o nosso comportamento quando a gente receber aquilo que estamos pedindo. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Deus é soberano. Eu confio no pensamento de Deus. Você confia no pensamento de Deus? Talvez eu diga assim, não, paizinho, se o Senhor me desse muito dinheiro e ajudar os pobres. Deus sabe o meu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A gente pode dizer para Deus uma coisa, mas Ele conhece como será o nosso comportamento quando nós recebermos. Porque, irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa, uma verdade. Quando nós queremos uma coisa, nós temos um pensamento. Quando nós temos a coisa, nós mudamos muitas vezes o pensamento.
Vou dar um exemplo bem prático da minha vida. Eu já contei isso para vocês aqui em algumas outras pregações. Lá em casa nós tínhamos um desejo muito grande de ter uma piscina. Lembra da história da piscina? Aquela história que eu queria estar muito dentro da piscina. Meu pai comprou a piscina e a gente ficou quase um dia todo dentro da piscina. E depois de 3 meses ou 4 meses, mais ou menos, nós não queríamos nem ver mais a piscina. Ou seja, o meu pensamento antes de ter a piscina era: quando eu ganhar eu vou ficar todo dia na piscina, eu vou tomar todo o banho no final de semana. Quando eu tive, eu não valorizei. Não tem pessoas assim? O sonho é comprar aquela casa, o sonho é comprar aquele carro, o sonho é ter aquele casamento. Ah, pastor, ore por mim que eu estou apaixonado por uma moça da igreja, estou apaixonado por um rapaz da igreja. A gente ora e ele começa a casar. Aí no casamento ele muda, ou ela muda, começa a ter comportamento, já tem aquilo na mão. O comportamento do ser humano muda, irmãos. Nós somos assim. Quando nós temos uma coisa, tem pessoa que está desempregada. Chega no primeiro dia de entrevista: nossa, eu já fiz tanta entrevista de gente que está querendo ser empregado. Pode deixar, eu estou aqui para servir a empresa. Estou aqui para fazer o melhor. Eu estou aqui para dar o meu sangue. Eu estou aqui para trabalhar. Eu quero me esforçar para crescer na empresa. Dá 3 meses de emprego, 4 meses. Daqui a um tempo ele já está querendo fazer greve. Ele já está insatisfeito com o salário dele. Ele já está achando o trabalho dele demais. No primeiro dia o patrão chega: olha, você vai ter que limpar isso aqui tudo. Depois de 3 meses ele está dizendo: rapaz, tem que chamar outra pessoa para limpar. Não dá para limpar só isso aqui. Sabe, nós mudamos. Nós desejamos tanto uma coisa, e quando nós temos, muitas vezes a nossa postura é diferente. E Deus conhece isso. Então, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os meus. O meu é rasteiro, o seu é rasteiro. Você está pensando numa besteirinha aqui. Deus tem algo muito maior para nós. Deus tem algo muito melhor para vocês. Coloca no coração disso. Não deixa o diabo tirar essa palavra dentro do teu coração. Deus tem o melhor para você. E não é o que você está vendo, aleluia, não é o que você está planejando, porque se fôssemos pensar e Deus concretizar somente o que nós pensamos, Deus seria limitado. Deus pensa muito mais na frente, muito mais alto do que o nosso pensamento. Sabe, queridos, a nossa limitação é tão grande que a gente é limitado pelo tempo, e Deus não é limitado. Lá em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus. E quando eu lembro de tempo, eu lembro do homem da fé, conhecido como o pai da fé, chamado Abraão. Recebeu uma promessa, ele tinha, se não me falha a memória, ele tinha 90 anos, e a esposa dele tinha 80. E ela riu, achando que não ia acontecer, porque ela já estava com 80 anos velha, ela já estava numa idade que a Bíblia diz que ela não tinha mais prazer como mulher. Ela já tinha passado a idade fértil dela. E o anjo disse: você vai ter. E na próxima vinda do anjo, a Bíblia diz que ela já estava grávida. E ela teve Isaac, segundo alguns historiadores, com 90 anos. E Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Você sabe o que é isso, meu querido? A Bíblia diz: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Olha o que diz em Gênesis capítulo 18, versículo 14, eu estou fechando com esse versículo. Haveria coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, ao tempo kairos, o tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e a Sara terá um filho. Glória a Deus. Alguma coisa impossível para Deus? Alguma coisa difícil para o Senhor? Então por que você não dormiu hoje? E por que você está tão ansiosa? Por que você está tão preocupada? Deus está cuidando de todas as coisas. Deus não tem suprido a tua necessidade. Algum dia dessa quarentena Deus te abandonou? Algum dia que você está passando agora, você foi abandonada pelo Senhor? Ou Deus sempre proveu todas as coisas? Ou Deus sempre trouxe a solução mesmo aos 47, aos 45 do segundo tempo, quando você achava que não tinha mais jeito, que aquele seria o seu fim, Deus vem ali e traz a providência. Deus está fazendo isso com todos vocês aqui. Confie no Senhor. Amém ou não? Confia no Senhor, porque o tempo de Deus é um tempo perfeito. Glórias a Deus, amém?